Olá a todos, meu nome é Samuel, eu estou aqui hoje com a minha amiga Juliana. Estamos falando diretamente do podcast Vozes de 1500, para hoje falar de um assunto que divide opiniões. Um assunto que tem um povo que concorda, tem um povo que discorda, e tem um povo que está bem no meio da parada e não sabe para onde vai. E para ajudar a esclarecer alguns pontos, eu quero a ajuda da minha amiga Juliana. Juliana, eu quero saber o seguinte: na sua opinião, nós sabemos que você é uma pessoa que já tem um conteúdo, você é uma pessoa desenrolada nesse assunto. Você acha que a forma como os portugueses chegaram no Brasil foi algo legal? Foi algo que realmente deveria ter sido feito do jeito que foi feito? Não, eu acredito que eles deveriam ter chegado mais na calma, oi, né? Não deram nem um oi, só chegaram. Eu acredito que eles fizeram isso por conta que eles viram que tinham grana e eles teriam poder, entendeu? Foi uma chegada muito violenta, foi para falar a verdade, eles excomungaram o povo indígena. Meteram o pé na porta e... bateram em todo mundo levou. Foi algo horrendo, pela opinião da nossa amiga aqui, Juliana. Agora, Juliana, eu quero saber de uma coisa. A gente sabe que essa colonização, essa invasão dos portugueses foi algo que gerou muitas mortes da parte dos indígenas e até alguns dos portugueses. Tirando a parte da matança, a colonização portuguesa teve um impacto na cultura dos indígenas? Claro, né? Eu acredito que até hoje eles têm um impacto, porque o nosso Brasil é isso, veio da cultura dos indígenas, querendo ou não. E em todo lugar que a gente vê tem culturas, a cultura do Brasil é linda, cara. Então, acho que sim, eles impactaram muito, de uma forma ruim e não boa. É tipo um herói com uma atitude péssima. É um meio termo. Mais pra lá do que pra cá. Beleza, então a gente já sabe que José de Anchieta foi um marco na colonização, né? Agora, Juliana, vamos sair um pouquinho desse tempo. Vamos vir para os tempos modernos. Na sua opinião, segundo o que você pesquisou, o que você estudou, os trabalhos que você fez, você acha que a cultura indígena é mais valorizada agora do que antes? Com certeza, mas não valorizada bastante, né? Eu acredito que tem muito preconceito na área indígena e a gente deveria orientar a nossa geração desde os pequenos que o Brasil tem uma cultura mística e que devemos acolher todos e aprender, cara. Eu acho muito bacana a forma deles viverem e é isso. E Juliana, como eu e você sabemos também, a gente não vive só numa cultura que tem indígenas ou portugueses. A gente também tem africanos aqui na sociedade, às vezes até americanos, povo de olho claro, olho puxado. A gente é uma diversificação maluca aqui no Brasil. Como é para você viver com isso dia a dia? Cara, isso é muito bacana, entendeu? Eu acho que a gente deveria mais explorar nossas culturas, que é muita no Brasil. A cultura do Brasil é mística, né? Então, a gente deveria se aprofundar nesses assuntos e orientar desde pequenos a não ter preconceito, racismo. E eles deveriam ser pessoas melhores com cultura, saber a sua cultura, isso é muito importante, saber a sua cultura, a sua origem. E é isso. É incrível esse pensamento porque traz a ilusão de que a gente sempre precisa se conhecer mais. Por exemplo, eu não sou apenas eu porque meu nome é Samuel, não, porque não faz sentido isso. Eu tenho antepassados, eu tenho pessoas que também compartilharam da mesma essência que eu, né? Assim, eu sei que você provavelmente, tanto você quanto eu, a gente tem descendência indígena porque a gente vive em Manaus. Na sua opinião, quais seriam os métodos que a gente poderia usar, tanto eu quanto você representando o povo indígena, para conseguir fazer com que essa cultura fosse mais valorizada? Levando no dia a dia, eu acho que contando, orientando ou ajudando. Porque, tipo assim, eu vi numa reportagem, um dia desse, de uma indígena gravando um vídeo normal, e a pessoa ficou, poxa, você tem celular? É um preconceito muito grande e eu acho que isso deveria ser mudado, ou até deveria ser crime, dar logo uma prisão, prisão, cadeia. É isso, mano, eu acho que a pena desse crime, porque preconceito é crime, realmente, né? A pena desse crime ainda é muito pouco, por isso que tem muito, entendeu? E eu acho que isso deveria ser penalizado com uma alta maior e deveria ser massacrado, né, mano? Porque como é que a pessoa chupa a sua própria cultura? Isso é
é ridículo. Principalmente, por exemplo, a gente conhece um pouco de legislação, a gente sabe que uma pena criminal para alguém que ofende tanto os indígenas quanto os africanos é de 1 ano e meio. Pensa comigo, você está literalmente tendo a sua cultura distorcida, você está sendo xingado, você está sendo excomungado, e o ser humano, o indivíduo, vai ter apenas 1 ano e meio como pena? Não é algo absurdo? É algo absurdo. Bom, agora é minha vez de falar. Eu quero uma breve opinião sua. Você que estudou o assunto e tal, vou lhe fazer uma pergunta. Qual você acha, qual foi a maior consequência na colonização para o Brasil? Você acha que foi positiva ou negativa? Na minha opinião, pelo menos pelo que eu estudei, pelo que nós tivemos, e até por alguns assuntos, fatores externos, principalmente na parte dos livros que contam melhor sobre a história, na minha opinião, pelo que eu acredito, foi algo extremamente negativo, em partes. Por que negativo? Porque ninguém acha que fazer genocídio é algo legal. Bom, uma matança em massa jamais foi visto, pelo menos por pessoas sãs, pessoas normais, como algo bom. Por outro lado, também tivemos representatividades boas. Por exemplo, José de Anchieta, apesar de dividir opiniões, ele foi alguém que defendeu os indígenas, depois de um tempo. Tem uma discussão aí que se gera pelo fato de talvez ele ter defendido para defender os seus ideais, mas o fato é que ele teve uma participação na vida dos indígenas e conseguiu também misturar essa cultura. Bom, indo para uma pergunta mais pessoal, mas sobre o que você acha, queria lhe perguntar o que você tirou desses episódios que passou aqui no podcast, o que você tirou de lição para a vida, como reflexão, queria que você compartilhasse para o nosso colega que está assistindo. Nós tivemos muitas lições entre meados desses 2 episódios, nós tivemos realmente coisas que as pessoas têm deixado de lado, às vezes por preconceito, às vezes porque não se enquadram na nossa sociedade hoje em dia. Mas o que esses 2 episódios passados, até esse mesmo, tem me dado como reflexão é que às vezes é bom a gente entender melhor o que é ser bom e o que é ser mal. E também entender as divisões e as visões que cada ponto de vista tem. Por exemplo, nós temos, no caso, naquela época, para os portugueses, quem estava colonizando, o exército estava correto em fazer aquele genocídio, porque os portugueses apoiavam os portugueses. Então a visão que naquela época eles tinham era uma visão deturpada pela sociedade na qual eles viviam. Partindo um pouco mais para cá, a gente consegue ter uma visão mais ampla e ver que realmente talvez tenha tido algumas coisas boas, duvidosas, não vou dizer que são boas, duvidosas, mas que em sua grande maioria realmente foi um completo assassinato, foi uma ceifação, não apenas de vida, mas principalmente da cultura, da religião e até da personalidade da vida de cada um. Sim, e um ponto ideal também é que a gente deveria respeitar nossas culturas, porque o Brasil é cheio de culturas ricas e bem profundas, né? Um ponto também chave que eu vou botar é que a gente deveria respeitar nossas culturas, porque o Brasil é cheio de culturas místicas, né? E a gente deveria orientar os pequenos, os mais velhos, porque os mais velhos também não escapam do ensinamento. É verdade. Eles podem ensinar, mas também podem ser ensinados. E é o que eu tenho a dizer, mano, que a gente deveria orientar, dar métodos para ajudar esse pessoal a ser reconhecido. E esse foi o nosso podcast e eu espero que você tenha chegado até aqui. Beijo. Espero que você tenha gostado, deixe o seu joinha e vamos pra cima.